Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é terça-feira, 7 de maio do ano de 2024. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a programação aqui na 103,7, começando mais uma manhã, terça-feira, hoje dia 7 de maio, agora 6h35. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Prazo de vacinação de herbívoros em Goiás contra a raiva vai até o dia 15 de junho. Mortos no Rio Grande do Sul chegam a 85 e há 134 desaparecidos. Apenas 4 cidades de Goiás participaram de ações para melhorar a educação da primeira infância. Ronaldo Caiado anuncia a campanha de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul. Concurso Nacional Unificado. Provas podem ser remarcadas para o mês de agosto. Escoamento da cheia começa a inundar cidades do sul do estado do Rio Grande do Sul. Mais de 155 mil mães e filhos de 0 a 6 anos recebem benefício de R$250 do governo de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de terça-feira para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha, o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 85. A informação é da Defesa Civil do Estado, que também atualizou na noite desta segunda-feira outros dados da tragédia. Conforme a Defesa Civil, são 134 pessoas desaparecidas e há 339 feridos. O total de pessoas afetadas pelos temporais chega a 1.100.000. O número de pessoas que tiveram de deixar a própria casa é de 201.500. Dessa quantidade, 153.800 estão desalojadas e 47.600 foram parar em abrigos. O Rio Guaíba, importante manancial que banha Porto Alegre, terminou o dia com praticamente o mesmo nível do início. A telemetria da estação automática do manancial informou 5,27 metros às 6 da manhã. A máxima de 5,29 foi registrada às 9 da manhã. O valor mínimo aferido de 5,25 apareceu por volta das 5 horas da manhã. A medição às 16 horas, última disponível às 19h45, era de 5 metros e 28 centímetros. Há mais de 335 mil unidades consumidoras sem energia elétrica na capital, conforme a Equatorial. O abastecimento de água também está prejudicado e o racionamento foi decretado pela Prefeitura da capital gaúcha. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado por tempo indeterminado e com todas as operações suspensas devido ao alagamento das pistas e de diversas áreas. A informação foi divulgada na manhã de ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada na noite desta segunda-feira no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, para tratar um quadro de erisipela, uma infecção na pele causada por bactérias. Bolsonaro estava internado em Manaus e seria transferido para o hospital em Brasília. Como antecipa o ex-presidente, nesse meio de tempo, decidiu mudar de plano após sentir um desconforto intestinal horas antes de embarcar na capital do Amazonas. No hospital da capital paulista, ele vai ficar sob os cuidados do médico Antônio Macedo, responsável por todos os procedimentos cirúrgicos feitos por Bolsonaro desde a facada na campanha eleitoral de 2018 em Minas Gerais. 6h39 e a Câmara Federal aprovou um decreto de Lula que facilita repasses de recursos ao Rio Grande do Sul. Os detalhes você confere com Yuri Hudson. A
Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira o projeto de decreto legislativo enviado pelo governo federal que decreta calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. O projeto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da tarde desta segunda e de imediato enviado ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma reunião de emergência com os líderes partidários e aprovaram a votação simbólica da matéria, que seguirá para análise do Senado. Na prática, a proposta autoriza o governo federal a excluir da meta fiscal as despesas realizadas para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Lula assinou o decreto durante um encontro com os presidentes da Câmara e do Senado. Que visa dar celeridade para que as coisas atendam à necessidade do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade. Facilitar é o primeiro passo para as coisas começarem a andar. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. A proposta do governo enviada ao Congresso excepcionaliza a Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente era prevista uma PEC, mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, argumentou que a emenda constitucional aprovada durante a pandemia da Covid-19 criou uma brecha na Lei de Responsabilidade Fiscal que permite a edição de um decreto. Fica fora do limite de gastos do orçamento federal e fora das metas fiscais qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer com o Estado e com os municípios. O decreto, ele praticamente tira quase que todas as amarras burocráticas, porque ele dispensa não só os limites de gasto e de meta fiscal, mas ele dispensa uma série de burocracia da legislação, de contratos, de licitação. Durante a tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a criação de uma comissão externa do Congresso para acompanhar em loco a situação no Rio Grande do Sul. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, vai integrar o grupo e detalhou parte do drama vivido no estado. Relatos assustadores e que os bombeiros disseram ali abertamente para eles que eles tiveram que optar quem nós vamos levar primeiro, os filhos ou os pais. E os pais mandam levar os filhos. E daí eles dizem, quando nós voltamos lá, eles não vão estar mais lá. E não estavam mesmo. Eu tenho 74, nunca vi uma situação semelhante a essa. Semelhante. A expectativa é que o Senado Federal vote o projeto de decreto legislativo nesta terça-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. E dos 246 municípios goianos, apenas 4 participaram de ações para melhorar a educação infantil. Os municípios de Caiapônia, Itumbiara, Lusiânia e Rubiataba enviaram as documentações e foram os únicos que concorreram ao prêmio Pacto pela Primeira Infância. Itumbiara obteve a primeira colocação no ranking com 286 pontos. Lusiânia, Caiapônia e Rubiataba ficaram com o segundo, terceiro e quarto lugares com os selos ouro, prata e bronze. Foram respectivamente 151 pontos, 30 e 20 pontos. O projeto tem o objetivo de premiar os municípios que instituírem comitês locais da primeira infância e contribuírem para o alcance dos indicadores definidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Pela pontuação recebida de 286 pontos, Itumbiara vai receber o selo diamante. Em um vídeo divulgado nas redes sociais desta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado anunciou que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás disponibilizará em todo o estado pontos de coleta para arrecadar doações às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. O chefe do Executivo goiano convocou a população para se unir nesse gesto de solidariedade. A iniciativa é uma ação do governo de Goiás por meio do Corpo de Bombeiros e do Goiás Social, que também vai doar cestas básicas, cobertores e filtros de barro. As doações serão recebidas em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros. A prioridade é de que sejam doados os chamados kit dormitório, lençol, travesseiro, fronha e mosquiteiro, além de colchões e cobertores, ambos novos e embalados. Também poderão ser doados cestas básicas contendo alimentos crus, como arroz, feijão, cuscuz, macarrão, café, açúcar, dentre outros, além de enlatados líquidos como óleos de soja, bolachas ou biscoitos. Para mais informações sobre como ajudar ou para encontrar o posto de coleta mais próximo, os interessados podem entrar em contato com a Defesa Civil Estadual nos telefones 62 3201 2204 ou 62 99972 5926.
6h44 e mais de 155 mil mães de filhos de 0 a 6 anos recebem benefício de R$250 do governo de Goiás em todos os municípios do estado. Saiba como se cadastrar nessa reportagem de Jaqueline Moura. A Jennifer mora com o marido e 2 filhos pequenos. Trabalha como doméstica e todo mês recebe o auxílio do programa Mães de Goiás. Ela conta que o valor é fundamental para complementar a renda da família. Mãe de Goiás, eu recebo um valor de 250, ele é ótimo para muitas coisas, a gente comprar na farmácia, no mercado, né, alimento. Eu tenho o Bolsa Família, né? Aí ele já cai direto automaticamente. 3, 4 anos que eu já uso esse cartão. Ele é bom, muita coisa, né? O programa Mães de Goiás garante renda extra de R$250 a famílias com crianças de 0 a 6 anos. Este ano, o programa superou a marca de 155 mil beneficiárias nos 246 municípios goianos. Esse programa ele é voltado para um público que tem uma necessidade extrema, ou seja, são aquelas pessoas e as famílias que vivem com renda per capita hoje de até R$109. Além da questão da renda, o segundo critério é a presença, né, de pelo menos uma criança de 0 a 6 anos na composição familiar. E o terceiro critério, que esse é um dos itens mais fundamentais, é a questão do cadastro único. O primeiro ponto é ter o cadastro único e, tendo ele, mantê-lo atualizado. Para receber o benefício, a mãe deve manter contato atualizado no CAD único para ser avisada sobre o dia e local de entrega no município. Para fazer a retirada, a beneficiária tem que apresentar documentos de identificação com foto. O objetivo do governo de Goiás é que todas as mães contempladas desfrutem do recurso disponibilizado pelo programa. A atualização cadastral, ela, como já foi dito, ela é de até 24 meses, que a pessoa que está inscrita no CAD único, e ele é feito tanto o cadastro quanto a atualização, é feito sempre no território do município, ou seja, numa estrutura chamada Cadastro Único do Município. Se você não conhecer, se você de repente não sabe onde fica o Cadastro Único do seu município, você pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e eles vão te encaminhar para o local adequado. Eu vejo muito falar na televisão que tem muitos que ainda não foram buscar os seus cartões, porque ele é muito bom, serve para muita coisa. Jaqueline Moura, da agência Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. E com uma atuação dominante, a Ponte Preta conquistou a primeira vitória na Série B do Brasileiro ao fazer 3-0 no Amazonas na noite desta segunda-feira no Majestoso, em Campinas, pela terceira rodada. Gabriel Novaes brilhou com 2 gols no primeiro tempo e Dodô fechou o placar nos acréscimos da etapa final. A reabilitação na Série B leva a Ponte Preta aos 4 pontos, deixando a zona de rebaixamento para dormir na 10ª colocação. O Amazonas, por sua vez, entrou na degola com ponto em 9 possíveis. Os dois times voltam a campo no sábado às 17 horas. A Ponte tem pela frente o Operário do Paraná em Ponta Grossa, enquanto que o Amazonas recebe o líder Santos com 100% de aproveitamento até aqui. Inter, Grêmio e Juventude solicitaram, através da Federação Gaúcha de Futebol, a suspensão dos jogos dos clubes gaúchos pelos próximos 20 dias, seja como mandante ou visitante. A medida seria válida para todas as competições nacionais. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ainda não se manifestou, mas já analisava a situação ao longo do dia em contatos com autoridades, clubes e até com a própria Conmebol. A iniciativa feita por meio da FGF e já enviada para a CBF por meio do presidente Luciano Roxmann, e os clubes estão com atividades suspensas desde o fim da semana passada. Inter e Juventude treinaram no último sábado, enquanto que o Grêmio não tem atividades desde a última sexta-feira. Em Porto Alegre, Beira-Rio e Arena estão alagados desde o fim de semana. As imagens de gramados completamente tomados pela água circulam desde essa segunda-feira. Desde a semana passada, o Rio Grande do Sul, como todos sabem, sofrem com os efeitos de fortes chuvas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora são 6h49. Uma missão técnica da União Europeia encerrou a avaliação da cadeia avícola brasileira nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na última sexta-feira, o que informou o Ministério da Agricultura em nota. A auditoria, segundo a pasta, tinha o objetivo de verificar os controles sanitários oficiais brasileiros
principalmente em relação à gripe aviária. Agora, a auditoria deve enviar um relatório com as impressões técnicas ao governo brasileiro. As inspeções europeias incluíram granjas, incubatórios e empresas habilitadas a exportar carnes ao bloco europeu. Os inspetores também visitaram o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Campinas, São Paulo, habilitado pela Organização Mundial de Saúde Animal para laudos da gripe aviária. Segundo o Ministério, essa foi a terceira missão internacional para verificar as condições de controle da gripe aviária no país, realizada desde março. A primeira foi a missão do Japão, seguida por uma auditoria do Reino Unido. Até o momento, o Brasil não registra casos de gripe aviária em granjas comerciais, tendo 164 casos detectados em aves silvestres ou de subsistência. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Ministério da Justiça e Segurança Pública colocou sob sigilo os números de fugas registradas nos presídios brasileiros no ano passado. A pasta, embora tenha os dados à disposição, alega que se trata de uma informação de caráter reservado e que, portanto, ficará em sigilo pelo prazo de 5 anos. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é vinculada ao Ministério da Justiça, alega que a exposição das informações poderia pôr em risco a segurança ou a saúde da população, além de pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. A cada semestre, a Senapen reúne e divulga dados sobre os presídios brasileiros. As estatísticas provêm das respostas ao formulário de informações prisionais. O preenchimento é feito pelo Sistema Nacional de Informações Penais, por servidores indicados pelas secretarias de administração prisional de todos os estados e também do Distrito Federal. E as provas do concurso do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, que seriam realizadas nesse domingo, foram novamente adiadas. Por meio das redes sociais, o órgão informou que tomou a decisão de adiamento devido às fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul, um dos locais que a prova seria aplicada. Além disso, o Inmetro informou que vai divulgar a nova data em breve. Serão ofertadas 100 vagas para pesquisador tecnologista e analista executivo, com remuneração inicial de até R$ 8.700. Vale lembrar que a primeira data da prova era 14 de abril, mas uma retificação a alterou para o dia 12 de maio. A metade sul do Rio Grande do Sul deve ter chuva e frio nos próximos dias. Quem traz detalhes dessa previsão é Diego Brião. A metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que se preocupa com o escoamento da cheia de rios da região metropolitana de Porto Alegre, terá que conviver com chuvas e queda nas temperaturas nos próximos dias. Meteorologistas ouvidos pela agência Rádio Web apontam para esta situação. Kátia Valente, que é meteorologista e coordenadora da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, detalha o panorama que é projetado para esta região. Mais chuvas que podem ser bastante expressivas ainda. Então, assim, mais volumes que podem variar de 60 a 80, de 80 a 100 milímetros em média, tá? Para aquelas regiões é bastante chuva durante esse evento. O que acontece? Mais para tarde, noite de terça-feira, a frente fria vai se deslocando pelo estado e aí ela vai trazendo a chuva para as demais regiões do estado. Então, na quarta-feira, a gente vai ter a frente fria sobre o Rio Grande do Sul, ela vai trazer chuvas em forma de pancadas, daí os volumes não devem ser tão significativos no restante do estado. O meteorologista Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, detalha a condição climática que gera esta situação. Favorece com que essa baixa pressão continue alinhada aqui entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, alinhando com a frente fria que está lá no oceano. É um grande canal de umidade, trazendo calor e umidade, mantendo então viva essas áreas de instabilidade, com granizo potencial e chuva e trovoadas também. Nas manhãs de quinta e sexta-feira, pontos da região sul do estado e de fronteira com o Uruguai devem ter temperaturas mínimas entre 6 e 8 graus, segundo projeta Kátia Valente. Também a partir de quinta, de acordo com Gustavo Razeira, as chuvas se espalham pelas regiões norte e serra, porém com volumes menos significativos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08 agora. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto,
afirma que o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, é o nome do grupo formado por Agir, Avante BRD, para vice de Sandro Mabel, pré-candidato a prefeito pela União Brasil em Goiânia. Segundo ele, o vereador não demonstra interesse, mas haverá tentativa de convencimento nessa semana. O primeiro cenário é o Policarpo na vice. Até o momento ele não quer, mas vamos conversar nessa semana novamente, é o que adiantou o deputado estadual. Ainda segundo Bruno Peixoto, a insistência se dá pelo perfil de Romário. É gestor porque preside a Câmara, é servidor público do município e tem uma base eleitoral muito forte nos bairros da periferia de Goiânia. A definição de quem vai ocupar a vaga de vice na chapa do pré-candidato a prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, também estará atrelada ao projeto de reeleger Daniel Vilela ao governo de Goiás em 2026. É o que deixou claro o empresário e presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, da FIEG, em reunião no Diretório Estadual do MDB na sexta-feira, com a cúpula estadual e metropolitana do partido, além dos 11 vereadores na capital. O estado de Goiás terminou o mês de abril de 2024 com 672 mil membros de partidos políticos, 6 mil a menos do que o mesmo período de 2020. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que 54,3% são homens e 45,6% são mulheres. No recorte por idade, 374 mil, ou seja, 55%, têm entre 45 e 69 anos. Os números também mostram que 441 mil estão no mesmo partido há mais de 10 anos. O prazo de filiação para entrar na disputa deste ano terminou no início do mês passado. O MDB continua sendo o partido com maior quantidade de membros no estado, 118 mil, seguido do PSDB com 68 mil filiados. Apesar de continuarem na liderança, os dois partidos registraram perda de respectivamente 3,5% e de 6,3% na quantidade de membros, isso em comparação com abril de 2020. 7h10. Jovem de 22 anos se destaca como doador de sangue aqui em Goiás. Ele já ajudou a salvar mais de 39 vidas. Quem traz os detalhes dessa matéria é Jaqueline Moura. Já imaginou fazer uma boa ação e ser recompensado por isso? Pois é, o Valdivino tem 22 anos e já ganhou várias carteirinhas de doador destaque. O jovem já ajudou a salvar mais de 39 vidas com doações regulares de sangue e plaquetas. Ele começou a doar em 2021 para ajudar o avô que havia sofrido um acidente. Meu avô sofreu um acidente, precisou de algumas bolsas de sangue e eu, como neto, me senti na obrigação de repor estoque, né? Já que era uma cidade pequena, cidade interior, que não tinha muitos doadores. Então a gente se mudou para Goiânia há 3 anos atrás e a primeira coisa que eu fiz foi procurar um centro, porque depois da primeira doação eu senti essa vontade e essa obrigação de continuar. São 4 categorias. A vermelha, que é concedida aos doadores de sangue que realizam de 3 a 10 doações. A categoria bronze, para doadores que realizam de 11 a 15 doações. A prata, concedida a doadores que realizam de 16 a 20 doações. E ouro, para doadores que realizam acima de 20 doações de sangue. Depois da conquista, o Valdivino até se interessou mais pelo assunto. Já conquistei aqui as 4 carteirinhas do Hemocentro, já estou na categoria ouro. E para muitos isso aqui é só um cartão, só uma coleção besta. Só que para o doador tem muito significado. Quando eu vejo as carteirinhas, eu vejo as vidas que eu salvei. Para doar sangue ou plaquetas, é necessário ter idade entre 18 e 69 anos, pesar mais de 65 quilos, estar em boas condições de saúde, não fazer uso de anti-inflamatórios, estar bem alimentado e, principalmente, querer fazer o bem. Eu sou doadora, sim. Contribuir para que outras pessoas tenham mais chance, né, de recuperar, né, sua saúde. E é muito importante. Sejam doadores. Ajudar é a melhor coisa do mundo. Ajudar o próximo é muito bom. Sou doador de sangue. Há algum tempo que eu não vou fazer essa ação, mas pretendo voltar logo. E indico a todos, porque isso é uma maneira de salvar vidas. Jaqueline Moura, da Agência Brasil. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h13. O Atlético Mineiro acionou o Vasco, Fluminense e Ceará na CNDR, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, por dívidas em negociações com 6 jogadores. Segundo o balanço do clube, foram descritos os valores que o Atlético tem a receber, incluindo as 3 equipes. No total, a quantia pode chegar a 22 milhões e meio de reais. Do Vasco, a cobrança é pelas negociações do volante Jair e do lateral Paulo Henrique. Segundo a apuração, a transação do volante na época envolveu 13 milhões e 200 mil reais. Já do lateral, foi de 3 milhões e 900 mil reais. No Fluminense, a dívida é referente ao lateral Guga, ao zagueiro Vitor Mendes e o atacante Quero. A transação do lateral e do atacante custou 13 milhões e 600 mil reais. Já o defensor foi por empréstimo e o valor não foi revelado. A última cobrança envolve a venda de Guilherme Castilho ao Ceará. O Galo negociou o atleta por 9 milhões e 600 mil reais. E o Flamengo já está no Chile para enfrentar o Palestino nesta terça-feira às 21 horas, horário de Brasília, no estádio Francisco Ruburoso, pela 4ª rodada do Grupo E da Conmebol Libertadores. Após quase 6 horas de viagem, a delegação rubro-negra chegou ao hotel às 22 horas do horário local, 23 horas de Brasília, deste domingo, da cidade de Cotimbo, numa fria noite de 13 graus. Tite encerrou a preparação em solo chileno com o último treino na tarde desta segunda-feira no Complexo Las Rosa, o CT do Coquimbo Unido, clube da primeira divisão daquele país. E o técnico deve ter um reforço. Recuperado de lesão na panturrilha direita, Cebolinha viajou com o grupo e será relacionado se não sentir mais nada na atividade. Por outro lado, Arrascaeta retornou ao Rio de Janeiro e seguirá como desfalque enquanto trata de uma lesão na coxa direita. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. As chuvas que assolam o Rio Grande do Sul têm dificultado o acesso de suinocultores a rações para alimentar os animais, de acordo com o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdeci Folador. O problema é provocado pela destruição da infraestrutura de estradas, pontes e acesso às propriedades. A situação é agravada pela localização das fábricas de ração, concentradas principalmente na região Vale do Taquari, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas e enchentes. Com estradas e pontes destruídas e deslizamentos de terra, o acesso a essas fábricas e a saída delas tornou-se praticamente inviável, assim como o abastecimento de alimento às propriedades de produtores de suínos. Além disso, a situação também interfere na cadeia produtiva, uma vez que muitos produtores dependem do transporte dos animais. Com as estradas bloqueadas, essa movimentação torna-se impossível, gerando um transtorno adicional para o setor. É uma situação delicada. Os frigoríficos também estão sendo afetados pela dificuldade de acesso, o que agrava ainda mais o problema. O prejuízo será expressivo, foi o que alertou o presidente da associação. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h16. E atenção pecuaristas, o prazo de vacinação de herbívoros contra a raiva vai de 1º de maio a 15 de junho. Quem traz mais detalhes sobre essa vacinação é a médica veterinária da Agrodefesa aqui de Mineiros, Tainara Zurutuza. Essa campanha agora, ela teve início, no dia 1º de maio. Agora o produtor, aqui no caso de Mineiros, que é obrigatória a vacinação, ele tem esse prazo do dia 1º de maio até o dia 15 de junho para comprar a vacina e realizar a vacinação. Depois de realizada a vacinação, tem um prazo para declaração, que é até o dia 30 de junho. Então, o produtor tem até o dia 30 de junho para declarar, mas para comprar e realizar a vacinação é até o dia 15. Quais são os animais, que são obrigados a vacinar nessa campanha? Nessa campanha agora vão entrar todas as faixas etárias, todas as faixas etárias entram agora nessa campanha de maio, aí entram os equinos também, caprinos, a gente lembra dessas outras espécies também que são obrigatórias a vacinação, de todas as idades. A gente chama atenção também agora com as mudanças que está tendo na hora de declarar a vacina. Essa campanha a gente vai ter uma novidade que o produtor precisa ter muita atenção. Os animais, os bovinos, de 0 a 1 ano, eles vão ter que ser detalhadamente declarados mês a mês a idade deles. O produtor precisa ter certinho, mês a mês, os animais até 1 ano, que isso aí futuramente, em julho, está previsto uma mudança no sistema de lançamento da brucelose, então isso aí já é uma informação muito importante para quando for entrar a etapa da vacinação da brucelose, o produtor não ter problemas, por ter declarado, às vezes, não ter tido atenção na hora de
classificar a idade desses animais até 1 ano. Bom, é importante, né, os produtores aqui de Mineiros ficarem atentos, porque caso eles percam esse prazo, eles podem aí ter alguns problemas, né, com relação ao órgão de fiscalização. Sempre lembra, né, é bom o mais rápido possível realizar, declarar, né, evitar deixar para a última hora, que algum imprevisto acontece, perde o prazo, aí entram as penalidades, né, de multa, né, então a gente pede aí atenção para estar o mais rápido possível realizando, né, e declarando para a gente para regularizar. A gente lembra também, né, que essa declaração ela pode ser feita de forma online, de uma forma mais facilitada aí para o produtor diretamente ali pela internet. Nesse caso, ele tem que ter alguns cuidados, é isso mesmo? Isso, agora, né, a grande maioria dos produtores já tem, né, o acesso ao nosso sistema, o Cidago, para efetuar a declaração. Então, ele tem a senha, o login. A gente está pedindo muita atenção também com relação à proteção desses dados, né, para evitar repassar esses dados a terceiros. Recentemente, a gente teve problemas, né, de uso indevido, né, de movimentações indevidas em fichas, né, dentro do estado. Então, assim, o produtor precisa ter a consciência que isso aí é como se fosse uma senha de banco, ter esse cuidado de não estar repassando para terceiros, para não também evitar, né, às vezes um acesso indevido. 7h19, agora o último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, o concurso nacional unificado. Provas podem ser remarcadas para o mês de agosto. Escoamento da cheia começa a inundar as cidades do sul do estado. E, claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29 agora, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Olha, a espera pela definição de uma nova data para a aplicação das provas do concurso nacional unificado vem deixando os candidatos ansiosos. A avaliação ocorreria no último domingo, dia 5, mas foi adiada por causa da grave situação do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com enchentes. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, o comitê responsável pela organização do certame vai se reunir nesse início de semana para avaliar questões operacionais envolvendo a nova data. Segundo a informação repassada pelo portal Exame, a expectativa é de que as provas sejam remarcadas para agosto. E as novas regras do Tribunal Superior Eleitoral sobre impulsionamento do conteúdo político eleitoral em redes sociais entraram em vigor e as plataformas começaram a se adequar. De um lado, Google e X deixaram de oferecer a opção desse tipo de anúncio. Já a Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, não divulgou mudanças nesse sentido. O Quai lançou no fim de abril um repositório para se adequar aos novos critérios. O TSE determinou, entre outras coisas, que as plataformas devem informar no repositório em tempo real o conteúdo, os valores, os responsáveis pelo pagamento e as características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada. A Meta tem uma biblioteca de anúncios, mas não oferece informações precisas sobre os valores de anúncios e a quantidade de pessoas atingidas. O Quai também está fornecendo os dados de maneira incompleta. E uma pesquisa revelou que o ensino em tempo integral aumentou em 35% o aprendizado de matemática e em 26% de língua portuguesa dos alunos do 6º ao 9º ano da rede pública de São Paulo. O estudo foi realizado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social, ligado à USP, em parceria com o Instituto Sonho Grande e o Instituto Natura. A melhora foi auferida a partir de notas dos estudantes do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Para desconsiderar o impacto da pandemia, a pesquisa levou em conta dados entre 2013 e 2019. O escoamento da cheia começa a inundar cidades do sul do estado. Diego Brião é quem traz os detalhes. As chuvas que caíram no interior do estado do Rio Grande do Sul e na capital Porto Alegre durante os últimos dias se acumularam e causaram enchentes históricas na região.
Agora, a zona sul do estado se coloca em alerta para uma possível elevação do nível da água na Lagoa dos Patos, que recebe águas do Lago Guaíba, situado junto a Porto Alegre. A Lagoa dos Patos banha cidades do sul gaúcho e se conecta com o Oceano Atlântico através do litoral deste estado. Na cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, a prefeita Paula Mascarenhas participou no último final de semana de inspeções de abrigos para receber possíveis desalojados e desabrigados a partir da elevação da água na Lagoa dos Patos. Estou fazendo uma vistoria geral para ver nas condições, nós estamos trabalhando muito na precaução, na prevenção, aguardando os ventos, felizmente nesse momento são favoráveis, a gente teve um aumento das águas, mas os ventos estão fazendo uma boa vazão lá em Rio Grande para o mar, então a água da lagoa está indo para o mar e isso é muito positivo, mas seguimos em alerta absoluto. O professor Fernando Mainardi Fã, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, destaca que neste momento não é possível projetar o tamanho da elevação do nível da Lagoa dos Patos. O nível da Lagoa dos Patos, ele vai se elevar com certeza, né? Essa água vai sair do Guaíba e vai em direção a Rio Grande, lá elevando o nível de toda a Lagoa dos Patos. Mas eu diria para a população, então, residente próxima, né, à Lagoa dos Patos, que se prepare para uma elevação que vai ser igual, possivelmente um pouco superior, né, com uma margem de segurança aí, talvez 1 metro, por segurança esse valor, né, acima do que foram as cheias de 2023, novembro, setembro de 2023, já que a cheia no Guaíba agora é pior do que essas cheias que aconteceram anteriormente. Segundo informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Lagoa dos Patos é considerada o maior reservatório de água doce da América Latina, com mais de 10 mil quilômetros quadrados de extensão. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34 e Goiás registrou a abertura de 3.596 novas empresas em abril deste ano. O número é 38% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Os dados são da Junta Comercial de Goiás e não incluem os microempreendedores individuais. E dessa forma, segue a tendência de crescimento neste ano de abertura de novos negócios no estado. Até o momento, já são quase 14 mil empresas abertas em 2024. Desse total, 585 têm capital social superior a R$500 mil. E a produção de queijos artesanais em Goiás é cada vez mais reconhecida pela alta qualidade comparável aos melhores do mundo. Queijarias goianas levaram 17 prêmios do terceiro Mundial do Queijo do Brasil, entre mais de 1.900 queijos que foram avaliados no evento internacional realizado em São Paulo no último mês de abril. De acordo com os produtores goianos, as premiações são resultado de muitos investimentos em estudos, inclusive fora do Brasil, para o aprimoramento da produção e a busca por um produto diferenciado. Por isso, o queijo artesanal tem um mercado consumidor crescente. E o projeto da Prefeitura de Goiânia para a política do estacionamento público é ampliar e modernizar a área azul, em que o motorista paga pelo tempo que utiliza o espaço público para deixar o veículo. A premissa é que neste modelo se cria a rotatividade e inibe que o mesmo veículo possa ficar até 8 horas estacionado no mesmo lugar na rua. De acordo com o secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade, Marcelo Torrubia, durante o evento de divulgação do Plano de Mobilidade de Goiânia, em abril, o Paço pretende licitar a concessão para a administração da área azul, com o fim das cartelas de papel e o uso de solução tecnológica para cobrança e fiscalização. Atualmente, a cidade possui cerca de 3.500 vagas públicas rotativas e pagas, todas no setor central e em Campinas. O projeto amplia para 16 mil o número de vagas, incluindo outros setores da capital. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36. O Manchester United foi goleado pelo Crystal Palace por 4-0 nesta segunda-feira, no último jogo da 36ª rodada do campeonato inglês. Casimiro, que atuou improvisado como zagueiro na partida, foi alvo de muitas críticas pela atuação no confronto. O brasileiro de 32 anos foi driblado com facilidade no primeiro gol da partida, marcado aos 11 minutos. No último gol do Crystal Palace, Casimiro recuperou uma bola, mas foi desarmado no campo de defesa.
Na sequência do lance, os donos da casa marcaram o último gol da partida. O brasileiro foi avaliado por muitos veículos de imprensa da Inglaterra como o pior atleta em campo e diversos torcedores pediram que o atleta seja vendido ao fim da temporada. O Manchester United volta a campo no domingo para enfrentar o líder Arsenal pela 37ª rodada do campeonato inglês. A combinação de resultados dessa rodada fez com que a equipe do Manchester United caísse 2 lugares na tabela, perdendo a vaga momentânea para a Liga Conferência. E 3 nadadores brasileiros conquistaram a vaga para Paris 2024 nesta segunda-feira na piscina da Comissão de Desportos da Aeronáutica, em Campos Afonsos, palco da Seletiva Olímpica de Natação. No feminino, Mafê Costa e Gabi Rocanto nadaram abaixo do índice olímpico e confirmaram a vaga nos 400 metros livre feminino. Nos 400 metros livre masculino, apesar de nadar acima do índice, Guilherme Costa, que já tinha alcançado o tempo em outra competição, também confirmou a vaga. Os nadadores disputam o troféu Brasil até o sábado. Os nadadores brasileiros voltam às águas de Campos Afonsos nessa terça-feira para a disputa de outras 5 categorias: 200 metros livre feminino, 400 medley masculino, 100 metros peito feminino, 200 metros livre masculino e 1.500 metros livre feminino. As finais das categorias acontecem a partir das 18 horas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora são 7h38. O mercado físico do boi gordo inicia a semana apresentando acomodação nos preços em grande parte do país, com exceção de Mato Grosso, onde os preços foram ligeiramente mais altos. Por sua vez, nas praças paulistas, iniciaram-se os movimentos de compra abaixo da referência média. Lembrando que a condição climática para as próximas semanas será algo fundamental para a formação de preços, considerando que a redução das chuvas aliadas às altas temperaturas do centro-oeste e sudeste brasileiro tendem a resultar em menor capacidade de retenção e, por consequência, queda nos preços. Foi o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Confira os preços do boi gordo no fechamento dessa segunda-feira. Em São Paulo, R$ 232. Em Goiânia, R$ 217. Uberaba, R$ 227. Dourados, R$ 225 e Cuiabá, R$ 214. O mercado atacadista voltou a apresentar manutenção do padrão dos negócios, ainda com certo otimismo em relação ao Dia das Mães e a entrada de salários na economia. Portanto, ainda é aguardada alguma alta de preços no horizonte próximo. Essa semana será crucial para dimensionar o movimento, foi o que assinalou Iglesias. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h39. E seguradoras se mobilizam para ajudar a população no estado do Rio Grande do Sul. Os detalhes dessa ação você confere com Débora Cruz. As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul deixaram um rastro de destruição, mortes e desabrigados. No último domingo, dia 5, o governador Eduardo Leite decretou calamidade pública em 336 dos 497 municípios do estado gaúcho, incluindo a capital Porto Alegre. A previsão do tempo alerta para a possibilidade de mais chuvas a partir de quarta-feira, que podem castigar ainda mais áreas que foram afetadas por essa tragédia climática, que é considerada a pior dos últimos 83 anos na região. Diante de um cenário tão trágico, as seguradoras estão prestando assistência de toda a ordem aos segurados. Ana Paula de Almeida Santos, diretora de Sustentabilidade e Relações de Consumo da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, comenta as ações do setor para atender a população. Num primeiro movimento foi pensado na extensão, na prorrogação dos prazos do contrato de sinistros e dos vencimentos. Isso dá tranquilidade à população, que hoje não tem acesso a banco, não tem acesso às suas contas, não tem acesso às suas casas, às suas residências, às suas necessidades básicas. A outra ação são os atendimentos emergenciais em loco e também de forma remota, processos de regulação de sinistros, ou seja, aquele atendimento ao consumidor que se dê de forma mais célere. Também se vê as seguradoras ali
atuando com resgates, né, junto também com as autoridades locais. Até a tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou 83 mortes, mais de 100 pessoas desaparecidas e cerca de 270 feridos. Ao todo, mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Para mais conteúdos como esse, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz.